Certo, Lucas. Ok, vamos lá. Beleza. Primeiro, não se assustem com esse 65 aqui, que isso é só coisa do LaTeX, viu, galera? Então, vamos lá. Tá dando pra ver, tá tudo normal, padrãozinho. Beleza. Bom, então pra começar, esse vídeo aí que tava passando que fala da história do eletromagnetismo, essa série de vídeos é muito boa, vale muito a pena. Até porque em eletromagnetismo eu não vou ir muito a fundo, porque são dois assuntos muito extensos, então eu peguei o que eu gosto mais de falar, principalmente, né, que é ótica, mas eu não vou deixar de falar nada de eletromagnetismo, eu só não vou entrar em muitos detalhes aí para fazer a mente de vocês dar uma explodida um pouco, certo? Então vamos lá. Vamos começar com uma introdução, que não é uma introdução, que eu fiquei com o nome de introdução aí e por aí ficou, né? Eu vou estar falando primeiro do eletromagnetismo, depois eu vou estar partindo para a parte da ótica. Então, para começar, o que é o eletromagnetismo? Bom, o eletromagnetismo é a junção tanto do nome elétrico, vem de eletricidade, né? E magnetismo, Nossa, mas o que homem próprio... lindo, viu? Por favor, obrigado. Aí, e o magnetismo tem tudo a ver com o magnetismo, né? Obviamente. Então é quando as duas coisas se juntam ali, beleza? Mas vocês vão ver com mais detalhes. E ele vai estudar tudo que tem essas características, sejam elétricas ou sejam magnéticas. E quando eu digo tudo, é tudo. Cargas elétricas, propriedades magnéticas, porque eu estou falando propriedades magnéticas aqui, porque carga magnética não existe, né? Vocês vão ver que só existe dipolos, por exemplo, né? São sempre divididos em dois. A gente não consegue encontrar uma carga separada na natureza, certo? E nem de modo artificial, pelo menos ainda não. Eu espero que não, nunca. Certo? Então os materiais, todos os materiais, eles vão ter características, certo? Por exemplo, tem condutor, tem isolante, e tudo isso vai avançando muito. Então você chega a ter supercondutor, você chega a ter semicondutor. Então os materiais, eles têm uma variedade muito grande de características eletromagnéticas. Também existem as partículas que possuem carga elétrica no geral, ou carga elétrica nula, se você quiser chamar assim. Então, essas partículas todas, elas também têm essas características, elas também vão ter influência de cargas elétricas e algumas propriedades magnéticas, certo? Também tem ondas que você pode gerar ondas eletromagnéticas, ondas elétricas, ondas magnéticas. Da mesma forma que você vê uma onda normal, a única diferença é que ela vai se propagar de uma forma diferente, certo? E também tem uma questão da dualidade que eu vou falar mais para frente, que é a conhecida dualidade de onda-partícula, beleza? Então vamos lá. Para começar, vamos escrever um pouquinho mais aí sobre o eletromagnetismo, beleza? Eu só vou pedir para o Lucas ou alguém aí me avisar quando estiver na metade do tempo, para eu ver se vai dar Pode tempo deixar. de fazer a prática, beleza? Então vamos lá. Então, aqui vocês têm só uma equação da força eletromagnética, beleza? Quando você tem uma carga, que é esse Q, que vai estar tendo a ação nela, né? Tanto de um campo elétrico quanto magnético, você vai ter essa equação. Se vocês repararem aqui, e se vocês lembrarem, eu acho que vocês viram, porque eu não assisti aula sobre introdução à linha matemática, esse produto aqui é chamado de produto vetorial, né? E ele vai resultar em um vetor que é perpendicular tanto ao primeiro, no caso o V, que é a velocidade, quanto ao B, que é o campo magnético. Então, o E... Deixa eu falar com calma, porque eu estou falando apressado, que às vezes eu esqueço, né? Que vocês ainda estão começando. Então, o F é a força, né? O Q é a carga, o E é o campo elétrico comum, V velocidade, e o B é o campo magnético, certo? Isso não muda ali, padrão, certo? Só para vocês não se confundirem. Falou aí. Então, você tem que, quando essa carga está sob a ação de campos magnéticos e elétricos, a força resultante vai ser dessa forma aí. Mas se vocês repararem, a força resultante no V, devido ao campo magnético,
ela vai ser perpendicular tanto ao movimento da carga, certo? Como também ao campo. Ou seja, vai estar gerando basicamente um desvio na trajetória dessa carga. Se a carga estiver parada, basicamente você não vai ter essa interação tão forte ali, beleza? Porque ainda vão existir interações magnéticas com a carga, mas aí, enquanto está falando de eletrostática, você basicamente vê tudo de elétrica e só um comecinho de magnetismo, porque é bem diferente, beleza? Então, a força ela vai ter a ver com isso. E do eletromagnetismo a gente saiu tudo. Tudo que a gente tem hoje, basicamente, foi graças a essa teoria magnífica, que é linda de se ver, sabe? Vocês começam a ver eletromagnetismo no terceiro período, dali pra frente vocês não param mais. Se vocês tiverem ódio, vocês vão ter ódio pro resto da vida de vocês na carreira de física. Mas é uma área bonita, vocês vão gostar, certo? E aí você também tem um conceito de linhas de campo, beleza? As linhas de campo são linhas que a gente coloca ali só como uma forma de visualização, mas que, de certa forma, a gente não enxerga essas linhas, certo? A gente não vê, a gente só sabe que existe, porque a gente consegue detectar elas, a presença delas ali em alguns determinados pontos. A gente consegue ver, mas a gente não enxerga nenhuma linha, certo? É uma linha imaginária. E por convenção, cargas positivas vão ter as linhas de campo saindo, cargas negativas vão ter essas linhas de campo entrando. E no campo magnético, você vai ter essa mesma função aí, cargas saindo do norte entrando no sul, beleza? Da mesma forma que o norte e o sul magnético da Terra. Ela cria um campo magnético na Terra que protege a gente de ventos solares e radiação aí externa. Tanto que ela é o campo magnético da Terra é um dos responsáveis pelas auroras boreais e negócio. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou estar falando sobre as 4 principais leis do eletromagnetismo, certo? Que as 4 principais. Porque é basicamente o Calma aí, agora eu posso tirar a máscara. Porque o eletromagnetismo, ele não começou devido a isso, obviamente, né? Ele começou muito, como vocês podem ver, às vezes com pessoas querendo fazer mágica, porque o negócio dá choque. Então, mais pra frente, que foi avançando nos estudos. Mas essas 4 leis, essas 4 equações, elas conseguem descrever o eletromagnetismo de forma geral, certo? Então, começando pela lei de Gauss. Primeiro que isso é uma integral, vocês provavelmente não viram isso no curso, esse símbolo no curso que vocês tiveram de iniciação ao cálculo, não lembro qual título estava, mas vocês vão ver isso em cálculo 3, e eu fortemente recomendo, prestem atenção nessas aulas. As aulas de cálculo 3 sobre os teoremas integrais são extremamente importantes para o curso de física, e vocês vão ver de cálculo... A partir do momento que vocês veem isso em cálculo 3, em física 3, vocês vão ver isso pro resto do seu curso, e é um aprendizado que tem que fixar bastante, certo? Se não fixar naquele período, você vai ter que fixar apanhando, porque você vai ver o resto do tempo. Então vamos lá. A lei de Gauss, ela vai determinar um fluxo de campo elétrico em uma região. Então você pode encontrar tanto essa carga interna aí, como um fluxo. Então o que vai acontecer? Essa integral com a bolinha no meio só significa que tem que ser uma superfície fechada. Então você está integrando dentro de algo que aonde termina começa também. Ou seja, não tem nenhuma abertura. Entende? Como se vocês, por exemplo... Aí é uma área, né? Então você pensa numa esfera. Então você está pegando uma esfera aqui. Certo? Está pegando uma esfera. E aí, essa esfera que você está integrando. Essa superfície que você define, pode ser qualquer uma, literalmente qualquer uma. Se você quiser escolher ela como um quadrado, você pode. Se você quiser escolher ela como um cilindro, você pode. Então, você vai sempre escolher uma que facilita
na hora de fazer os cálculos, né? Você não vai, sei lá, escolher uma estrela de 5 pontos, uma estrela de 6 pontos, você não vai escolher nada assim, porque vai dificultar o seu trabalho na hora de fazer os cálculos. Então, por simplicidade, normalmente a gente vê esfera, vocês verem cilindro, raramente vocês veem um quadrado, porque a simetria esférica e cilíndrica para a diversidade de problemas é muito grande. Bom, uma coisa que eu não vou estar falando é sobre componentes elétricos, falando sobre os circuitos, porque é muito detalhezinho que é melhor ver com mais calma para ir aprendendo, beleza? Então, vamos lá. Você escolhe uma superfície e a superfície a gente chama de gaussiana, que é a lei de Gauss. Se a gente, por exemplo, coloca uma carga aqui, certo? Isso é uma carga. Por exemplo, pode ser a carga elementar do elétron, beleza? Carga elementar do elétron. Essa carga, ela vai ser a carga interna à superfície. Então, quando tem uma carga interna, você vai ter fluxo de campo elétrico. O que seria esse fluxo do campo elétrico? Significa que as linhas de campo estão passando por aqui, por essa superfície, de tal modo que esse fluxo não é nulo. Ou seja, está saindo, por exemplo, não tem nada entrando e está tudo saindo. Certo? Da mesma forma que para o fluxo ser nulo, se você tem um campo elétrico saindo, que tem uma certa intensidade, e tem um campo elétrico entrando, que tem outra intensidade, vai ser nulo. Só que, na lei de Gauss, você está trabalhando com a carga interna. Então, se não tiver carga dentro, ou estiver passando um campo elétrico que vem de fora, um que sai daqui, por exemplo, tem uma carga aqui que está gerando um campo elétrico, e outra carga aqui que está gerando um campo elétrico para cá também. Vai estar atravessando. Só que como não tem carga interna dentro da superfície, porque você, por exemplo, deixou sem, como não tem carga interna, você não vai ter fluxo, beleza? Então essa é a ideia da lei de Gauss. Ela está determinando o fluxo. Se você tira a carga, você vai ver que a carga interna é zero, então essa integral vai ser zero. Se você não tem campo, o resultado da integral é você está integrando zero, vezes alguma coisa, que vai dar zero, então você sabe que não tem carga. Mas a gente normalmente sempre a gente fala, se não tem carga, não vai ter campo. Porque para ter carga tem que ter campo ali passando, beleza? E aí tem o que alguns chamam de lei de Gauss magnética. E eu não gosto de chamar de lei de Gauss magnética só pelo fato de que não é a lei de Gauss, sabe? Só descobriram que para o campo magnético isso também se aplicava. Só que isso é uma das formas de você enxergar que não existe carga magnética. Porque a integral do fluxo vai ser do fluxo do campo magnético, sempre vai ser zero. Beleza? Da mesma forma que o que a gente já criado anteriormente para o campo elétrico. Sempre análogo. Beleza? Lembrando que esse ponto aqui é porque é um produto escalar. Ou seja, esse produto escalar, esse vetor com produto escalar com esse vetor, né? Isso é o campo magnético com o infinitesimal da área. Vai dar um escalar, só para lembrar. E a gente tem a lei de Faraday. A lei de Faraday, ela diz que um fluxo de campo magnético vai gerar uma força eletromotriz, por exemplo. Um campo elétrico vai gerar um fluxo de campo magnético. É uma lei de indução. E aí a gente tem, eu estou mostrando sempre nas formas integrais, certo? Que é como a gente aprende elas, porque é mais fácil de aprender inicialmente. Então, vocês verem que antes era um F e um dA. Agora você tem um C e um dL. Isso significa que agora não é mais uma superfície. Agora a gente está fazendo uma integração numa linha, certo? Ou seja, ao invés de ser uma esfera, agora é um círculo. Beleza? Isso é o nosso círculo C. Entende? Então, C tem que ser fechado também. Ah, mas e se eu quiser pegar um quadrado? Mesma história. Independente do que você pegar, só que você sempre pega alguma geometria que facilite a solução. Beleza? Então, o importante resultado da lei de Faraday é que um campo elétrico vai gerar uma indução de um fluxo de campo magnético e, consequentemente, vai ter ali uma autoindução vai ter uma indução de uma força eletromotriz.
beleza? Porque chamam de força eletromotriz, aí tem alguns detalhezinhos, porque é força, não é força, sabe? É só o nome que deram inicialmente e pegou e ficou até hoje, certo? E aí a gente tem a lei de Ampère-Maxwell, que da mesma forma que a lei de Gauss magnética, é um análogo para a lei de Faraday, só que para o campo magnético. E a gente começa aprendendo a lei de Ampère, porque Maxwell fez de colocar só uma correção, certo? Então eu vou estar falando sobre essa correção e mostrando o que seria só a lei de Ampère, beleza? Nesse termo aqui, se vocês olharem só o I é a lei de Ampère. Maxwell acrescentou esse termo aqui. Então, foi Maxwell que percebeu que o campo magnético induzia um fluxo de campo elétrico e vice-versa. Pela lei de Faraday, a gente via que acontecia o oposto. Beleza? Então, um está induzindo o outro. Aí começou a se pensar, Maxwell começou a olhar tudo isso do eletromagnetismo na época dele. Esse termo chama de corrente de deslocamento, certo? Mas vocês vão entender todas as suas nomenclaturas no seu curso, eu espero que vocês aguentem até lá. E lembrando que esse misério, que às vezes vocês vão escutar um misério do professor, aí depende do professor, esse misério é uma constante de permissividade, certo? Nossa, acabei de lembrar que eu esqueci de colocar uma imagem, mas depois eu vejo de mostrar ela. Certo? E a corrente e esse derro, como na última aula que eu dei, é uma derivada parcial aí, não muda muita coisa. Certo? E aí Maxwell ele fez essa correção e espertinho juntou aquelas 4 equações e aí com o tempo elas receberam ali o nome de equações de Maxwell, mesmo que ele só tenha. Foi extremamente importante o termo que ele acrescentou, mas foi o trabalho de 4 pessoas, ele só percebeu que faltava um termozinho ali. Não estava errado, só faltava um termozinho ali. Beleza? E aí agora eu vou apresentar para vocês, diferente de como eu mostrei, na forma diferencial, que é mais fácil de visualizar. E aí eu coloco, disse Deus, só uma piadinha dos físicos, as 4 equações de Maxwell, e a luz apareceu. Como assim, Cláudio? Que negócio é esse de disse Deus e a luz apareceu? Bom, essas 4 equações, as equações de Maxwell, foi o que fizeram ele dar um tim. Peraí. Se o campo elétrico está induzindo um campo magnético, o campo magnético está induzindo um campo elétrico, eles são ondas, um está conduzindo o outro, então que a luz é uma onda eletromagnética. E aí começaram esses questionamentos aí sobre a luz ser uma onda eletromagnética. Hertz fez um experimento que produziu ondas de rádio e viu que tinha comportamentos parecidos com o da luz. Comportamentos iguais aos da luz, né? Não estava sendo analisado. Então aí comprovou toda essa ideia de Maxwell. Ou seja, um dos outros. Então o que é a luz? O que é a luz? A luz nada mais é que um campo magnético oscilando, um campo elétrico também oscilando. Mas por isso que a luz sai de tão longe nas estrelas e chega até nós? Exatamente por isso. Porque como se você pensar numa onda mecânica normal, ela não aguentaria passar tanto tempo, porque teria muita dissipação. Só que o campo elétrico ajuda o campo magnético e eles ficam se ajudando, assim, de forma bem, só para vocês entenderem. Eles ficam se ajudando e conseguem se propagar. O vácuo ajuda, certo? Tanto que uma curiosidade para vocês é a questão das ondas de rádio, né? Quando você pega um rádio AM, o que você está fazendo? Você está pegando uma onda eletromagnética, você está olhando sempre para o campo elétrico, porque a amplitude do campo elétrico ela é maior, então é mais fácil da gente trabalhar, porque é mais fácil de detectar essas coisas. Então, rádio AM, o A representa amplitude, então o que o emissor de rádio está fazendo é mudando ele está gravando lá o áudio, falando, alguém converte aquele áudio em uma oscilação de amplitude do campo elétrico,
E aí o que você vai pegar é a mudança de amplitude. Então a amplitude, por exemplo, começa assim, só para deixar um pouco claro, assim, para vocês entenderem. Com, sei lá, uma unidade aqui, uma unidade de medida. Não vou colocar esses números, não gosto de fazer isso. Certo? Não gosto de colocar. Então vamos lá. Se você está mudando a amplitude, lembra, a onda está aqui oscilando, certo? A onda está aqui oscilando. Isso aqui é a amplitude, né? A amplitude. Quanto que ela chega. Então o que o cara lá do rádio está fazendo, ele está mudando até onde vai o pico. Então ele muda a amplitude fica descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo. Para que quando chegue na sua antena de rádio, ele faça a conversão e você escute a voz. E a rádio FM? A rádio FM, o que o cara está fazendo é mantendo a amplitude constante e mudando a frequência. E aí vem a questão de a gente está no planeta Terra, tem muito ar, tem muita coisa para dissipar, muita coisa para atrapalhar. Então, rádio AM, eu não sei se vocês percebem, mas rádio AM normalmente tem mais chiado. Por quê? Porque a amplitude é mais fácil de ser alterada, né? A amplitude pode ter um erro de problema, com o tempo se tiver uma dissipação muito forte, aquele sinal vai se perdendo, então não se propaga por tão longe, certo? Aí é uma vantagem do vácuo também, que ele não atrapalha nisso. Então, a AM ele tem esse problema. Agora, FM, a dissipação só vai reduzir o alcance, mas não a qualidade em si. Visto que o FM você está trabalhando com frequência. Então, a onda tá, vamos supor que, para falar oi, a onda ela tem que oscilar dessa forma aqui. Você vê que a distância entre os picos muda, isso que ele está fazendo é mudar a frequência, certo? Então está mudando a frequência da onda, e aí a gente consegue, com o modulador também, converter essa mudança de frequência para o som que a gente escuta. Então, a onda eletromagnética, ou luz, de uma forma mais legalzinha de dizer, ela é a oscilação de um campo elétrico e a oscilação de um campo magnético. Se vocês olharem para as duas últimas equações, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, é um produto vetorial. E aí se lembra... Oi? Metade? Eita caramba! E aí se lembrem que produto vetorial vai gerar um vetor perpendicular tanto a um quanto a outro. Então o campo elétrico ele vai ser perpendicular ao campo magnético, certo? Vai ser totalmente perpendicular. Um está aqui, o outro está oscilando aqui. Beleza? E a luz apareceu. Então, o que é ótica? A ótica, ela vai estudar os fenômenos que estão relacionados com a luz. Por isso que todo esse estudo de eletromagnetismo levou para a ótica, que pode ser tanto geométrica quanto ondulatória, beleza? Então, geométrica versus ondulatória, é isso. Qual que é o modelo mais correto? Beleza? Newton versus Huygens. Newton defendeu a ideia da natureza corpuscular da luz, mostrou experimentos. Huygens propôs a ideia de que a luz era uma onda e mostrou todos os resultados de Newton. E aí ficou teoria corpuscular ou teoria ondulatória? E essa pergunta ficou por algum tempo ali na mente do povo, certo? Então, começando pelo princípio de Huygens, certo? Se você pegar uma onda, ela vai ter o que chama de frente de onda. E a partir do momento que aquele ponto da onda se propaga, ele pode se comportar como uma fontiforme. É como se aqui tem uma frente de onda, certo? Essas linhas você pode enxergar como os picos daquela oscilação, beleza? E aí, vamos supor que a gente pega esse ponto aqui, ele vai funcionar como uma fonte. Ou seja, ele vai gerar uma frente de onda secundária. Isso é o princípio de Huygens, certo? A gente tem também a questão da reflexão e da refração. Esses assuntos aqui vocês viram bastante no ensino médio, por isso que eu estou dando uma aceleradinha, beleza?
Então, começa com o ângulo de incidência, lembrando que esse ângulo é sempre com relação à normal. A normal é uma reta perpendicular à superfície de contato, beleza? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e aí a gente tem a lei de Snell, que é a relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de transmissão ali, que é a parte da refração, ou seja, o ângulo muda a depender do índice de refração do meio 1 e do meio 2. E aí uma imagenzinha para vocês visualizarem isso, né? O ângulo, aí tá H, mas esse H é campo magnético, beleza? Enxerguem como campo magnético, até porque tem H, tem um campo elétrico, e aí vocês vão ver que esse é o comportamento aí que vocês já conhecem, já viram. A normal é essa linha aqui, beleza? Só para relembrar o que vocês viram no ensino médio. E é agora que eu vou começar a colocar uns assuntos que vocês provavelmente não viram, muito provavelmente não viram, nem os conceitos, beleza? Primeiro, caminho óptico. O que é esse caminho óptico? Aí está na forma integral, né? Para deixar difícil, para deixar bonito. Mas nada mais, nada menos, o caminho óptico vai ser o índice de refração vezes o caminho que foi percorrido. Então, se a gente tem um meio aqui que tem um índice de refração N, a luz vai vir aqui, vai entrar, vai refratar, vai dar um desvio, e ela vai percorrer uma distância dentro desse meio. Você pegando o índice de refração vezes a distância que ele percorreu, é o que a gente chama de caminho óptico, certo? É a distância que foi percorrida ali no meio. Então, se você pegar uma região que tem uma mudança de índice de refração, ou seja, que ele muda com a posição, você vai ter essa integral de um ponto P1 até um ponto P2 para definir esse caminho óptico. Certo? E aí você entra no princípio de Fermat. Princípio de Fermat é basicamente, aí tá uma equação, nossa, meu Deus, mas o que é isso? O que isso representa? Essa equação, ela representa a ideia de que a luz, eu vou falar em forma de pergunta, a luz, ela anda em linha reta? Não, certo? A luz, ela não anda em linha reta, beleza? No referencial dela, sim, ela está sempre em linha reta. Mas ela não está, a trajetória dela nem sempre vai ser reta. Por quê? Porque o princípio de Fermat vai enunciar de que ela vai fazer o caminho de menor esforço, por assim dizer. Então, pense que a luz é um meio preguiçoso e ela vai ver, pô, aqui o índice de refração é muito alto, eu vou ter muito esforço. Se eu só andar em linha reta, por mais que a distância, independente por causa dessas características do meio, eu vou me forçar demais para atravessar. O professor Jesus aqui do departamento deu o exemplo de você estar pedalando na estrada, ou você está andando na estrada e chega um lamaçal. Você quer achar uma rota que você ande menos pelo lamaçal. Às vezes, a maioria das vezes, vai coincidir com uma linha reta, mas nem sempre, certo? Nem sempre. E isso aí é só enunciando esse princípio, que é também um análogo ali ao princípio da minimação, certo? Que diz que a natureza, ela sempre procura o que é de menor esforço ali, sempre quer gastar menos energia, beleza? Então, esse delta aqui, ele representa, tipo, você calcular uma derivada, por exemplo. Se você simplifica esse cálculo, vai chegar numa derivada. E você iguala a zero, porque você está querendo achar o mínimo. E aí você tem toda aquela história de ponto crítico que talvez vocês tenham visto, beleza? Isso é o princípio de Fermat. E aí aqui, talvez vocês precisem dar um zoom, porque eu não consegui encaixar essa imagem para ficar grande o suficiente. Mas dentro desse meio, aqui tem uma luz entrando, e esse meio, ele tem uma mudança de índice de refração. Esse meio é não linear, a mudança do índice de refração. E aí vocês veem que a luz percorre uma curva. Então, a luz, ela não necessariamente vai andar em linha reta. Ela pode fazer, sim, curvas, certo? Pode fazer curvas, sim. Também tem um exemplo da questão de passar por perto de uma estrela, ela está fazendo uma curva ali, porque é o caminho que está gastando menos ali, né? Gastando menos energia, não que ela gaste, né? Só uma forma de vocês entenderem de maneira mais fácil. Beleza? Então,
mais uma vez foca em que a luz ela não está andando em linha reta dentro dessa região que o índice de refração muda. Ela está fazendo uma curva, certo? E aí a solução da equação cai numa parábola, tudo isso. A solução dessa equação, no geral, cai numa parábola. Beleza? Só deixa eu pegar uma água aqui. Pronto. Eu estou acelerando porque eu quero fazer um negócio antes de acabar. Então, a gente tem agora alguns assuntos de ótica que são muito importantes. O primeiro é a interferência. Foram fazer um experimento da dupla fenda, experimento de Young, colocaram duas fendas assim num papel. No papel não, né? Pegaram uma placa, fizeram duas fendas fininhas e jogaram feixe de luz. O que você imagina de enxergar? Bom, eu imagino que se você pegar, por exemplo, um buraco, jogar uma luz de lanterna aqui, vai passar só a luz pelo buraco que vai chegar do outro lado. Mas o que aparecia era esse padrão aqui de interferência. Haviam duas fendas, mas chegavam várias. Aí, essa imagem que eu peguei aí é do experimento de dupla fenda com elétron, certo? Então, quando você coloca um observador, eles se comportam de uma forma, quando você tira o observador, eles se comportam de outra. Mas aqui só estou falando como usa, porque essa foi a fotinho mais bonitinha que eu achei. Então, gera um padrão de interferência. E no centro, vamos supor que tem uma fenda aqui, tem uma fenda aqui. Nesse centro aqui vai ser onde o padrão, a intensidade desse padrão de interferência vai ser maior. Então aqui vai ter uma franja forte, aqui vai ter uma franja um pouquinho mais clara, mais clara, mais clara, mais clara, mais clara. Certo? Que interessante. Por que a luz se comportou assim? E a gente também tem um efeito fotoelétrico de Einstein, que diz que quando você pega ali um metal, incide um fóton, uma luz, uma onda eletromagnética ali, que tem algumas características específicas, ela vai conseguir fazer com que elétrons escapem desse material. E pera, para que isso aconteça, tem que ser como se fossem partículas. Uma chega, bate e para a outra sair. Tem que ter algum tipo de transferência de energia aí. Então, mostrando também que a luz aqui estava se comportando como onda e a luz aqui estava se comportando como partícula. Como assim? E aí, foi a questão da dualidade que eu comentei, dualidade onda-partícula de de Broglie. Ele falou, pera, está tendo a teoria corpuscular, está tendo a teoria ondulatória, as duas chegam a resultados, em alguns momentos você precisa de uma, em outros momentos você precisa de outra, mas tem como você associar a uma partícula com um determinado momento um comprimento de onda associado, certo? E aí isso foi quando se introduziu esse conceito de dualidade onda-partícula, e aí se entendeu que a luz era tanto onda como partícula de vez, as duas teorias foram unidas, e aí, por exemplo, resultados da ondulatória, você vê muito, da ótica ondulatória você vê muito saindo das equações de Maxwell, sai tudo pelas equações de Maxwell, tudo que vocês podem imaginar. E da corpuscular é mais aquela parte de ótica geométrica, que você pega os espelhos, você faz todo um trajeto para o feixe, que é como se fossem partículas batendo e desviando, certo? Mesmo esquema. E aí tem a parte da diferença de caminho, interferometria, que é introdução de fase na luz. Como vocês lembram do estudo que vocês tiveram no ensino médio de ondas, as ondas elas têm fase, que é basicamente onde elas começam. Ela pode começar, vamos supor que aqui é certo? Uma função seno. Ela pode começar saindo daqui, mas ela pode começar saindo daqui, certo? Ela pode começar saindo do -1. A onda ela pode começar saindo de qualquer canto. E isso é a fase dela, uma representação, uma forma de você visualizar a fase. E tem formas de introduzir uma mudança de fase no feixe de luz. Então, se você, por exemplo, pegar um feixe, dividir ele em dois e fazer um dos feixes percorrer um caminho maior, quando ele voltar, ele vai ter uma fase diferente. Porque ele percorreu um caminho, um trajeto diferente do outro. Então, ele vai ter uma diferença de caminho na distância que ele percorreu. Isso vai influenciar na fase dele. E aí chega nessas equações de interferometria, por exemplo, e
que meios podem gerar isso, e você consegue enxergar padrões de interferência, como no Fabry-Perot e alguns outros elementos ópticos aí. Certo? E aí você vai ter a difração e o aparecimento de franjas. A difração é a mesma ideia do experimento de dupla fenda, só que vista de uma maneira diferente. Se você pegar um furo agora, e esse furo ele tem esse raio A, e a dimensão dele é próxima do comprimento de onda da luz. Então, a luz, isso de certeza vocês devem ter visto no ensino médio, a luz ela tem algumas características, dentre elas é o comprimento de onda. Então, se a dimensão for próxima, vai aparecer esse padrão aqui, que é chamado de difração. Beleza? Ou seja, vai aparecer o feixe padrão que a gente vê, mas vai aparecer linhas, vão aparecer franjas escuras e claras, escuras e claras, escuras e claras. Até que toda essa intensidade se dissipe e fique pequena demais para conseguir manter essa continuidade no aparecimento de franjas. Certo? E aí a gente tem o princípio de Huygens-Fresnel que fala a partir disso, que infelizmente eu vou pular por causa do tempo para conseguir fazer o negócio no final. E a gente tem polarização. A polarização descreve como o campo magnético está oscilando. Né? Por definição, a gente trabalha com campo magnético no geral. Então, o campo magnético ele sempre vai ser perpendicular ao campo elétrico. Certo? Um vai ser campo magnético, não campo elétrico. Vou reformular nisso para não ficar confuso. A polarização ela é feita em função do campo elétrico, de forma geral, certo? Também dá para trabalhar com o campo magnético, tranquilamente, mas no geral a gente trabalha sempre com o campo elétrico. Devido às vantagens dele ter uma intensidade, uma amplitude bem maior, comparado ao campo magnético. Então, ele vai estar oscilando, mas ele pode estar oscilando só assim, certo? Como minha mão está balançando. Ele pode estar mudando de forma circular. E, obviamente, se ele está mudando dessa forma, o campo elétrico vai estar se alterando de tal forma que eles vão se manter perpendicular em todos os pontos. Beleza? Beleza? Então, se um está girando assim, ó, que está variando de forma circular, o outro vai estar girando perpendicular e vai estar fazendo essa bagunça que meus braços não conseguem reproduzir. E aí a polarização em meios dielétricos, né, que é quando não tem densidade de carga, não tem densidade de corrente, vai ser que o índice de refração ele vai ser a raiz da constante dielétrica desse meio. Beleza? Eu vou correr para dar tempo de fazer o negócio. A gente também tem o vetor de pointing, que vai apontar na direção que a onda se propaga, também vai ter a ver com a intensidade dela, e que quando vocês forem ver com mais detalhes aí em uma futura oportunidade, vocês vão ver que a intensidade vai acabar sendo proporcional ao quadrado do campo elétrico, beleza? E também vai servir para o campo magnético, porque eles são análogos, mas a gente trabalha com o campo elétrico pelas vantagens que eu não vou repetir. Beleza? E por fim eu vou falar só sobre as equações de Fresnel, que tem a ver com coeficientes de transmissividade e não vou conseguir falar refletividade. Deve ser assim. Não vou conseguir falar não. Deu um branco agora. Certo? Esse sigma aqui, ele representa uma polarização do tipo circular, que é aquela que a amplitude ela está girando enquanto se propaga. É estranho de ver, mas aí. Está girando enquanto se propaga. E o π representa uma linear, que ela está só assim, que ela está só assim, oscilando. A mais comum da gente enxergar. E essas equações, elas começam a criar uma forma que aí, depois disso aí, ferrou. Porque aí começa a entrar muita coisa de quânticos, conceitos estão ficando cada vez mais complexos. Então, por isso que eu parei por aqui nas equações de Fresnel. E aí agora, eu vou estar ligando aqui a câmera do celular, beleza? Vocês podem parar de olhar para a apresentação, não sei se quer que tire, fixa aí a tela, que agora eu vou estar fazendo uma demonstraçãozinha, aproveitando que eu estou aqui no laboratório, né? Aproveitando que eu estou aqui no laboratório, a baguncinha que está aqui. Beleza? O que eu vou estar fazendo é ligando esse laser de hélio neônio, que está aqui, ó, isso é um laser de hélio neônio. Eu vou estar ligando ele
E ó, vocês estão vendo aquele feixezinho aqui. Beleza? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na linha da câmera, porque é muito legal de ver. Cadê? Cadê? Aqui. Não coloquem seus olhos nisso, pelo amor de Deus. Sério mesmo, meu povo. Certo? É mais bonito ver com feixe infravermelho. É bem mais bonito, mas não deu pra ligar porque eu acabei esquecendo agora. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui é algumas demonstrações, lembrando que esse feixe nada mais é que uma onda eletromagnética está oscilando. Aqui é um outro laser muito mais potente, beleza? Esse é um neônio, esse é um laser no infravermelho bem mais potente, atinge até 100 miliwatts, por exemplo. Enquanto esse daqui alcança uns 10 miliwatts no máximo. Então ali vocês estão vendo que o feixe está saindo, é um feixe de gás ali, vai chegar a esse pontinho. E se eu, por exemplo, colocar uma lente aqui? Certo? A lente, ela vai gerar esse padrão aqui, né? Vai gerar esse padrão mais largo. Por quê? Porque a lente, ela está focalizando em algum canto, que é bem pertinho. Vocês podem ver que fica bem mais forte onde a lente focaliza, ó. Conforme eu vou afastando, vai ficando cada vez mais claro, maior e etc. Eu vou dar uma apagada na luz, para vocês conseguirem enxergar melhor. E o legal é que, às vezes, dependendo da situação do laboratório, às vezes, quando tem mais poeira, você consegue ver toda a trajetória do feixe. Eu acho que se eu deixar ele fino aqui, vai. Não dá não. Porque ele vai pegando algumas partículas de poeira no caminho e aí ele dá uma piscadinha, certo? Então, vocês veem ali. Aí a mudança ali para vocês enxergarem melhor, ó. Tô só colocando a lente que focaliza em um ponto e vocês veem que ele fica maior, a intensidade está dissipada, obviamente. Se você chegar mais pertinho, você vê que tem vários pontinhos aqui, certo? Porque está dissipando a luz, então vai ter feixes que vão para diversas regiões, porque o feixe não está como a gente chama colimado, né? E aí agora eu vou mostrar que o feixe ele não sai totalmente colimado, mas ele está bem concentrado aqui. Beleza? Agora eu vou para uma segunda demonstração e vai dar tempo, que é uma grade de difração. Beleza? Estou só alinhando aqui para dar certo. Cadê? Beleza. Vamos lá. Quero primeiro fazer uma pergunta para vocês e quero ver se alguém responde. Vou até acender a luz aqui. A luz, quando bate no espelho, ela faz o quê? Ela muda a sua direção, certo? O padrão, ela vai mudar a sua direção. Beleza. Aqui ela vai andar em linha reta, tá? Não vai ter nada diferente. Mas, lembra que eu falei da grade do processo de difração, que ele cria um padrão? Então, a gente tem a grade de difração. Eu vou mostrar ela no claro depois, certo? Mas aqui o feixe está batendo na grade de difração, ó. Aqui eu cubro o feixe, então aqui é a grade de difração. E aí ela vai refletir. Mas espera um pouco. Agora tem dois feixes. Não. Tem um terceiro ali. O que acontece? Ele está fazendo aquele padrão de difração que eu mostrei de forma rápida ali. Então, você vai ter a reflexão normal, que seria só a do espelho padrão, certo? E as outras mais claras aqui, você vai ter o que a gente chama de M igual a 1, N igual a menos 1, certo? Que ali está batendo no armário. Eu só coloquei um anteparo para pegar o ordem 0 e o ordem menos 1. E, obviamente, essa grade não tem a capacidade de fazer várias ordens. Mas existem grades que vocês vão ver isso em experimental. Se vocês pegarem um professor bom, vocês vão ver que vão aparecer vários pontinhos assim. E quando você coloca uma grade de difração na frente da outra, você consegue fazer
o que a gente na época chamou de baladinha da Cisco ali, porque fica literalmente vários pontinhos, fica como se fosse aquele joguinho dos pontinhos que não sei quem já jogou, então fica bem assim, e aí você tem aqui o padrão de difração, ó, certo? Entrei na frente. Aqui, como vocês podem ver um pouquinho mal, tem vários pontos. Isso é porque o feixe ele não sai totalmente colimado, né? Ele não sai totalmente junto, porque são vários. Para ele chegar a ter toda essa intensidade, você aumenta a quantidade de fótons. Então, conforme você aumenta aí a quantidade de fótons, alguns não saem exatamente perfeito e por isso você tem esse padrão meio bagunçado, e não pontos bem definidos. Beleza? Então agora eu vou estar virando a câmera aqui de novo, vou estar desligando o laser. E aí, finalizou aqui. Obrigado aí, pessoal, pela atenção de cada um de vocês. Deu bem o tempo aí. E aí, aqueles que tiverem perguntas aí, pode fazer. Valeu, Cláudio. Muito obrigado aí, pessoal. Tá tudo falando aqui no chat, ficaram muito animados, principalmente com a demonstração aí no final, então... Ah, como prometido, isso aqui é a grade de difração. Só esse quadradinho. Esse quadradinho ele é tão delicado para não estragar que você não pode nem limpar ele. Se ele sujou, você se lascou e perdeu a grade. Porque ele é delicado ao ponto de que se você limpar, você pode estragar todo o preparo que ele tem para fazer o negócio aí funcionar, né? Para ele realizar a difração. Certo? Perfeito. Bem, gente, vamos enviando as perguntas aí. Eu vou ver se já tem alguma. O Anderson fez uma pergunta, ele está querendo spoiler de amanhã. Eu acho que quando você falou de difração, dessa parte aí, ele perguntou: o experimento da dupla fenda e o gato de Schrödinger abordam a mesma coisa? Bom, o gato de Schrödinger, ele tem uma abordagem na questão de superposição de estados, não de dualidade em si, certo? Dualidade onda-partícula, por exemplo. Tem mais... Vamos falar mais bonitinho amanhã, né? Mas, por exemplo, eu não sei como explicar de forma simples, mas se você pegar estados diferentes, up ou down, como a gente chama, você vai ter... Ou ele está de uma forma ou ele está de outra. Mas não, ele está tanto um quanto o outro, enquanto você não viu. Já o experimento da dupla fenda ali com os elétrons, por exemplo, o elétron ele quer funcionar como uma partícula e depois ele quer funcionar como uma ondulatória só para deixar a física difícil, entendeu? Eu gosto de enxergar dessa forma, porque o que ele só faz porque ele quer fazer, e aí tem, obviamente, em relação com o princípio disso aqui, coisa que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente aí. Mas é mais engraçado de enxergar dessa forma. Tô olhando se tem mais alguma coisa no chat. Meu Deus, vou cair. Estava mutado. Mais perguntas? Se quiser fazer, precisa digitar. Melhor aula são as experiências. É melhor mesmo, viu? Experimentar é a melhor coisa, velho. Quem quiser perguntar, pode ligar o microfone. Precisa digitar não, né? Só se quiser. Hoje eu tive que falar rápido, galera. Acho que aparentemente. Queria fazer uma pergunta. Por favor. Desculpa. Diga. Não, eu só queria saber se você é língua assim sempre ou só quando tem evento. Né? Assim você me deixa com graça. Gostar? Agora que eu reconheci a voz. Demorou, né, Lu? Já ia avisar pra Carol. Hoje é Lu. Já ia avisar pra Carol. Muito bem, gente. Então, se não temos mais perguntas, né? Só agradecer novamente a Cláudio pela participação, pelo experimento aí. Acho que foi bastante... trouxe algo a mais, né? Isso é bastante interessante. E é isso, gente. Encerramos por aqui, então, hoje. Amanhã, novamente, às 19 horas. E na sexta, às 18 horas, tá? É isso. Obrigado, gente. Até quinta, né? Sexta que vem, ó. Até quinta-feira, né? Até amanhã. Falou aí, pessoal. Até a próxima.